bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Almeida. Hoje nós estamos dando sequência ao nosso curso de programação de torno CNC. Lembrando que a partir de agora nós vamos ver toda a matéria relacionada a torno CNC, porque vai ser um pouco mais fácil, e depois nós iniciamos em fresamento, em fresadora CNC. Bom, até aqui nessa videoaula ele vale para qualquer comando. Então, o que nós vamos aprender aqui hoje pode ser aplicado em qualquer comando, seja Fanuc, seja Siemens, seja Mitsubishi, independente de qual seja o comando aí dessa máquina, você pode utilizar ele. Então, o aprendizado aqui é universal. Bom, então, lembrando que nós estamos na nossa terceira videoaula e o que eu vou ensinar aqui hoje, eu estou levando em consideração que já você viu as aulas anteriores. Então, eu recomendo que você veja o vídeo na sequência para que você possa ter o melhor aí do aprendizado. Bom, então hoje nós vamos aqui aprender tendo como base essa peça aqui. Uma peça de diâmetro de 100 com rebaixo de 50, com ambos os comprimentos, tanto do rebaixo como do ressalto, com 50 milímetros. Gente, vamos observar uma coisa muito importante. Primeiro ponto, quais são as diferenças do plano cartesiano sendo utilizado no eixo, no torno e na fresadora? Bom, primeira diferença, o torno CNC possui dois eixos de movimentação. Naturalmente, o torno normal, o torno CNC, possui dois eixos. O primeiro eixo, que é o mais importante, é chamado de eixo Z. O eixo Z é o eixo longitudinal, ou seja, o eixo que está se movimentando, responsável pela usinagem, em direção à peça, no sentido longitudinal. Então, aqui nós temos uma pequena representação aqui do nosso plano cartesiano. Então, aqui nós identificamos o nosso eixo Z, que é o eixo responsável pelo movimento longitudinal. Segundo eixo não Y, não, eixo X. Essa aqui é a primeira grande diferença. Lembrando que aqui nós temos a origem, que é o zero, tanto para X como para Y. Outra coisa bem importante de se notar nesse tipo de usinagem no torno CNC é que o eixo X, a origem dele, obrigatoriamente tem que estar no centro da peça. Então essa é a primeira, as grandes diferenças que tem aí para nosso conteúdo anterior. Então, lembrando, eixo Z longitudinal, eixo X e a origem no eixo X, obrigatoriamente tem que estar no centro da peça, senão vai estar errado, beleza? A usinagem já sai errado de cara. Então, a primeira coisa que a gente faz, nós temos que transportar a nossa origem para o local desejado. Eu recomendo que você utilize ou o início dessa peça ou o final. Lembrando que a gente trabalha no torno CNC em um desses dois quadrantes, ou no primeiro quadrante ou no segundo. O eixo Z, você vai estar trabalhando com ele sempre positivo, e nesse segundo quadrante o eixo Z em negativo. Beleza? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transportar. Então aqui, a minha origem em X, nós já sabemos que é no centro da peça. Então, no centro aqui, E eu vou trabalhar aqui no início da peça. Eu geralmente trabalho assim. Todas as pessoas, isso aí fica pessoal. Beleza? Então aqui nós determinamos a nossa origem no centro da peça. É você imaginar agora o plano cartesiano aqui, Se eu desenhasse ele aqui, as duas retas, seria esse plano aqui, o plano cartesiano. Já peguei ele e transferi a minha origem para o centro da peça em X e para o início dela em Z. Bom, então você está observando aqui que tem uma ferramenta e tem um ponto ali. Vou chamar ele aqui de ponto T. É um ponto, coloquei de T de propósito, como um ponto de troca. Ou seja, um ponto de afastamento, segurança, onde que você realiza a troca das ferramentas
sem que haja uma colisão com a peça ou com a placa. Então esse é o primeiro ponto e um dos mais importantes. Bom, então, esse ponto aqui, ele só tem valor em x e em z a partir do momento que você determina a origem. Então aqui nós determinamos a origem aqui em z, 0 e x0. Primeiro passo. Então nosso ponto de troca, vamos colocar ele ali como x de 100 ou x de 150, fica à vontade. X de 100 e z de 100. Ou seja, a distância dele aqui, ó, 50 em x, em z, em x, e z 100 milímetros. Mas por que 50 em x? Como a peça está em revolução, ela está rodando, ela trabalha sempre no raio. Então, imagine que a ferramenta, se ela retira material aqui, quando ela rotaciona, ela também está retirando material em toda a peça. Então, como ela trabalha em rotação, ela tira material não apenas de um lado, mas a rotação também tira do outro. Beleza? Então, outra grande diferença. Então, a distância aqui no raio é de 50 milímetros, mas você coloca a coordenada, o valor total, 100 e 100. Então, nosso primeiro ponto troca. Então, nós já determinamos aqui o nosso ponto T, 100 e 100. E agora vamos aqui, gente, determinar e conhecer os nossos pontos. Esquece aqui por enquanto, tá? Eu só coloquei aqui para adiantar a aula, para não atrasar. Então, aqui a nossa origem, naturalmente, já é o nosso primeiro ponto, que é o chamado ponto A. A extremidade, né, a aresta, ou seja, a interseção dessas duas linhas gerou mais um ponto. Vamos chamar ele aqui de ponto B. O final do rebaixo, no eixo Z, é mais um ponto. O final aqui, a interseção, novamente mais um ponto. E o final aqui da usinagem, mais um ponto. Então aqui nós temos o ponto A, B, C, D e ponto E. Bom, então vamos lá agora determinar o nosso ponto A. Como é a origem, você já sabe que de forma obrigatória está no centro, né, da circunferência, ou seja, no centro aqui da nossa peça cilíndrica. Então, x, 0 e z, 0. Eixo x e eixo z. Então, ocorre um movimento aqui, gente, ó, do ponto T para o ponto A. Vou colocar aqui tracejado. Então, ocorreu um movimento, ou seja, a coordenada para essa peça sair dali e vir até aqui. Se fosse no torno convencional, seria você lá movimentando os eixos para sair desse ponto para o ponto A. Você vai movimentar lá simultaneamente, ou primeiro um, depois o outro. Nesse caso aqui, a máquina movimenta simultâneo, porque você colocou as duas coordenadas. Tá, ok? Bom, então nós já achamos o ponto A. O ponto B, então está no diâmetro de 50, mas permanece no eixo Z, ela não movimenta. Ela vai trabalhar apenas no X, então não vai ocorrer o movimento simultâneo dos eixos. Então, X de 50 e permanece no Z, 0. Então, o que acontece aqui agora? Vamos lá? Ó, o movimento de usinagem, ó, sai do ponto A até o ponto B. É como se você estivesse desenhando, só que em vez de ser uma caneta, você tem uma ferramenta ali. Ou um laser, um jato de água ali para cortar a peça. Beleza? Então, primeiro ponto B. Agora vamos para o ponto C, que é o final aqui. Então, o desenho já está me mostrando aqui quanto que é. Ó. O X permanece em 50, não é 0, gente. Ele está em 50, tá? Então, ele permanece em 50 e Z de menos 50. Olha, origem nossa, sentido negativo, sentido positivo. Tranquilo? Aqui, ó. Então, permanece no X de 50 e o Z de menos 50.
Nós estamos trabalhando no segundo quadrante, nesse lado aqui, ó, do plano cartesiano. Beleza? Então vamos traçar aqui então a nossa usinagem, a nossa ferramenta. Imagina o canetão aqui é a ferramenta, ó. Cortou. Imagina que é um laser. Cortou aqui e parou no ponto C. Agora, nós precisamos ir até o ponto D. Qual que é o diâmetro? Ó, até o ponto D, diâmetro de 100. Então, olha lá, ó, X, 100. Teve alteração? Teve movimento no eixo Z? Não. Né? O eixo X, o eixo Z aqui, ó, representando aqui, não teve movimento, somente movimento transversal. Então permanece no menos 50. Então vamos lá agora. Nós temos aqui o nosso laser mágico. Liguei ele. Aqui, ó, sai do ponto C e vai para o ponto D. Tranquilo até aí? Bom, beleza. Então aqui, ó. Qual que é o nosso ponto E agora, que é o nosso último ponto? Então, do ponto D ao ponto E. Vamos lá? Tem movimento no eixo X? Permanece no diâmetro de 100. Não tem alteração. Então, X, 100. X, 100. Agora, o Z já tem alteração. Olha, 50 mais 50, 100. Sentido negativo a partir da origem, né? A origem aqui, ó, negativo, ó. 50 mais 50, 100. Então, Z de menos 100. E nós encerramos, fechamos o nosso perfil. Então, aqui, está acontecendo a rotação, né? Isso aqui, ó. Para lembrar da época de pandemia, né? Tem um vidrinho de álcool aqui. E vamos fazer uma ilustração com ele. Então aqui seria o diâmetro menor e aqui o diâmetro maior. Quando você está retirando material aqui, ó, a peça está em rotação, está retirando embaixo também. E assim sucessivamente, né? Então aqui, ó. Veio cá, torneou aqui, subiu, retirou o material aqui pelo fundo e agora resta retornar para o ponto de troca. O ponto de troca nosso está aqui, ó. Então, se tivesse mais um ponto aqui, seria o T de novo. T, 100. E o X, 100. Tá vendo? Então, seria isso aqui, ó. Ela sai lá do ponto E para o ponto T novamente. Então, T100, X100. Esse aqui é a sequência da coordenada. Você coloca passo a passo, coordenada a coordenada. Tranquilo? Bem fácil. Agora, uma pequena curiosidade. Você notou que se ocorre um movimento, tem que ter uma velocidade? Você concorda comigo? Ou seja, você tem que determinar. Por exemplo, a peça, talvez ela não pode vir aqui na velocidade máxima, rápida. Ela tem que cortar devagar. Né? Imagina uma serra cortando, né? Ela vai cortando, vai abaixando, até terminar ali, cortar toda a peça. E é justamente isso aí que é o nosso foco das nossas próximas aulas. Então, nós vemos junto aqui a importância das coordenadas para a gente realizar o nosso perfil, né? Vamos aqui fazer uma pequena... Vamos imaginar que seria porque a nossa peça estaria mais ou menos aqui assim, né? Não vai ficar certinho não, só para não atrasar aqui, né? Mais ou menos aqui assim. E aqui, mais ou menos aqui, ó. Ó a nossa peça se formando aí, ó. Mais ou menos, seria algo próximo disso aqui. Só que você trabalha apenas no sentido aqui de um quadrante.
Porque como a peça está em revolução, ela já está fazendo a parte de baixo. Então você trabalha apenas com a parte de cima. Independente se a torre do torno está de um lado ou de outro. Você sempre trabalha positivo no eixo X. No eixo X. Então nunca trabalha negativo, você sempre trabalha positivo. Se a torre estiver do lado direito ou atrás, na parte de trás da máquina ou na parte da frente, sempre vai ser positivo. É você imaginar que sempre a ferramenta está em cima. Sempre, independente de que tipo de torre você possua. Então, nós encerramos aqui mais uma videoaula. Encerramos a nossa terceira videoaula. Um grande abraço e até o próximo vídeo.